prestação de contas. Em até 30 dias contados da data de prescrição dos prêmios, o que você tem que enviar? Recibo de entrega do prêmio assinado pelo vencedor com cópia do RG e CPF. E incrível, né? Você agora com certeza está dizendo, Patrícia, como que eu vou ficar pegando recibo assinado, cópia de RG e CPF? Mas o órgão regulador exige isso, apesar de já estarmos na era digital. Eu, pessoalmente, entendo que esse é um dos pontos importantes para uma melhoria da própria lei, que é você entender que as pessoas hoje não estão mais presenciais, que você tem que ter a possibilidade de receber de outra forma o comprovante de recebimento do prêmio, que não necessariamente a pessoa tem que assinar um papelzinho, tirar cópia de RG e CPF. Comprovante de pagamento do imposto de renda, né? Devem ser enviados ainda o comprovante de recolhimento do valor do prêmio não entregue, se houver, que é aquele recolhimento para a União, comprovante da propriedade dos prêmios, né, que você comprou mesmo o prêmio que você deu, que você não deu algo que era de outra pessoa, de outra empresa, ou seja, que tem origem legítima, que foi recolhido imposto. Então, com toda certeza, prêmio que você não possa ter uma nota fiscal, um recibo, um comprovante que você fez a compra, dá problema para você usá-lo numa promoção. E ata de apuração, se for aplicável, que é especificamente no caso de sorteio, quando é o próprio proponente da promoção que realiza o sorteio em loco, aquela história antiga, joga a carta para cima, pega a carta e etc. Ou então vai fazer um outro tipo de sorteio, né? Os prêmios cujo valor não ultrapasse R$400 poderão ter sua distribuição comprovada através de apresentação de planilha simples, com a indicação do nome e endereço da pessoa. Então isso é uma questão interessante. Aquele ponto anterior de que tem que ter a assinatura de recebimento, né, mais o cópia do RG e do CPF, vai aplicar, em princípio, para um prêmio acima de R$400. Então, é claro que se você conseguir manter o valor do prêmio em até 400, isso não vai precisar. E por que essa referência do 400 que ficou aí com uma referência do valor de vale-brinde? Imagina, uma pessoa pega lá um vale-brinde dentro de um produto, tira lá vale-brinde, troque por alguma coisa, como é que eu vou ficar pegando às vezes assinatura ou algo desse jeito? A homologação do processo será formalizada pelo órgão fiscalizador por meio de ofício. Então, você manda toda essa documentação para o órgão fiscalizador, aí ele tem o prazo dele para homologar. Você só encerra a história quando homologou. Homologou, encerrou. Encerrou, não vai ter nada mais a discutir, a cobrar, nem nada disso. A falta de prestação de contas enseja a multa. Qual é o valor da multa? 10 a 40 vezes o salário mínimo. E na hipótese de reincidência, o valor da multa pode ser aplicado em dobro. Homologada a operação, a empresa arquivará os documentos relacionados ao processo e olha que interessante, o prazo seu para guardar tudo que você mandou para o órgão regulador, depois de homologado, é de 3 a 5 anos. Esse prazo de 5 anos, ele tem a ver com um Código de Defesa do Consumidor e com a própria regra fiscal, né, de tributos, de cobrança aí, de recolhimento de impostos. Então a gente mesmo recomenda os clientes guardar por 5 anos e tem clientes que preferem que nós façamos a prestação de contas e que a gente guarde a documentação por ele, porque depois ele está em outro projeto, fazendo outra coisa, para não ter que ficar de repente cuidando disso daí. Mas você vai decidir, no seu caso, você está estudando o assunto, até para ver qual vai ser a melhor forma de realizar a promoção que você está pensando ou a própria assessoria que você está imaginando prestar para quem vai realizar esse tipo de atividade de comunicação, que é você poder fazer entrega, distribuição gratuita de prêmios. Gente, coisa importante, gratuita. Logo, se o prêmio for pago, eu não entro na questão de ter que ter autorização. Por isso, muitas empresas, às vezes até com dificuldade de apresentar toda essa documentação necessária para ganhar autorização, acaba dizendo que você ganha juntando mais R$1, tal coisa, porque aí falou, juntou mais R$1, juntou mais R$2, mais R$5, o que seja, já saiu da distribuição gratuita e não precisa autorizar. Você viu que interessante? Então a gente estuda o assunto até para quando você quer não precisar ter que autorizar, saber fazer uso disso daí. Então o que não enquadrar na lei, não precisa autorizar. Então se não é distribuição gratuita, é paga, não precisa autorizar. Se não existe sorte envolvida e nem consumo de produto, não precisa autorizar. Né? Aquela história de que todo mundo que vier aqui ganha um negócio hoje. Todo mundo que vier aqui, então eu não preciso, né? Porque não está vendo sorte. Qualquer pessoa naquela categoria, que é o que vai acontecer com a questão do plano de fidelização, né? Campanha de fidelização de cliente é isso. Todo mundo que é cliente ganha.
então a campanha de fidelização não precisa autorizar. É a mesma coisa do incentivo de vendas. Eu fazer uma campanha que é B2B, quer dizer, da empresa para a sua força comercial, às vezes o banco faz isso com relação às agências, tá? Aquele que conseguir cumprir tal meta, ganha tal coisa, esse tipo também de incentivo interno, né? Um plano aí de marketing de incentivo, digamos assim, também não precisa autorizar. Algumas observações, né? Caso sejam descumpridas as definições do plano de operação, a autorização pode ser cassada, sem prejuízo de aplicar multa ou outras penalidades. A realização não autorizada de distribuição gratuita de prêmio com finalidade de promoção comercial enseja o quê? Uma multa de 100% da soma dos valores dos prêmios, além da proibição de fazer promoção por 2 anos. Tem algumas empresas que fazem gestão de risco. Ela pensa, vou fazer mesmo assim. E se pegar, como eu já não podia fazer, então eu fico 2 anos sem poder fazer uma coisa que eu já não ia conseguir fazer mesmo, né? Então tem empresas que arriscam, mas a grande maioria dos clientes, das empresas, não querem ter esse tipo de problema com o órgão regulador. Então você tem aí também que entender qual que é a possibilidade, né, a predisposição de risco que o cliente está interessado. Tem clientes que querem ser mais agressivos, querem fazer uma coisa que ninguém nunca fez, que não conseguiria obter uma autorização e vai fazer mesmo assim e aí vai pagar a multa e ficar com a penalidade de 2 anos sem poder fazer a autorização. O responsável pelo pedido da autorização da campanha tem que estar atento às solicitações de documentos e informações complementares, como eu disse, porque o prazo fica suspenso enquanto não for atendido. Então, aquela ideia de que o órgão pode conseguir autorizar em 30, 40, 60 dias, se ele te pedir algo e parar, está suspenso esse prazo durante esse período. Caso a entidade promotora deixe de apresentar as alterações e os documentos solicitados por 15 dias contados da data que você recebeu a comunicação do pedido, você pode ter o pedido indeferido. Então, olha só como tem que ser ágil. Se o órgão regulador pede alguma coisa e você levar mais do que 15 dias para atender, ele pode indeferir a autorização por conta disso. Então, é bem espartana a coisa, tudo com prazinho, não tem essa coisa, não, poxa, eu não posso mandar amanhã, não. Tem coisa que tem que estar pronto e tem que ser na hora. Isso é super sério, o cumprimento de prazo em promoção. Indeferido o pedido, dá para recorrer? Dá. Cabe recurso. É possível apresentar um recurso, né, em aí um prazo de até 10 dias de indeferido. Então também não adianta assim, passou mais de 10 dias, agora eu vou querer fazer recurso, que não tem. Não tem como, né? Você tem 10 dias da data do indeferimento para apresentar recurso. Durante eventual fiscalização, a entidade é obrigada a prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão regulador. Às vezes tem repetição, redundância, às vezes o analista muda, ficou doente, tá? E o novo analista que entra pergunta as coisas novamente, aí tem que ser apresentado de novo. Então é importante dar esse tratamento bem no caso a caso, com toda a atenção e sempre registrar os números das comunicações, guardar essas comunicações. É possível mandar as coisas por e-mail para o órgão regulador, todos eles recebem. Tem algumas coisas que têm que ser protocolizadas, mas outras podem ser mandadas por e-mail para gerar mais agilidade, né? Então precisa ter esse cuidado aí no período. Caso sejam descumpridas as definições do plano de operações, a autorização, então, como a gente falou, pode ser cassada, né? Uma empresa pode realizar uma promoção cuja participação seja exclusivamente online, como, por exemplo, o envio de uma resposta a uma determinada pergunta. Então isso é interessante. Já há possibilidade de um uso completamente digital de participação à promoção. Então a pessoa diz, para participar responda a pergunta tal. E aí a pessoa tanto se cadastra quanto responde a pergunta totalmente online. Entretanto, ela deve ser a responsável pelo sistema desenvolvido, né? Então, é aquela história, na hora que eu tenho uma forma de participação mais em ambiente eletrônico, eu tenho que poder, se necessário, apresentar como é que vai funcionar esse sistema, até para ter certeza que não vai ter problema. Deve utilizar seu próprio site ou criar um hot site específico para a ação. Os órgãos não autorizam promoção comercial realizada na rede social, como o Facebook e Twitter, porque a promotora não é a responsável pelo sistema. Por que eles fazem isso? Porque eles entendem
entendem que se o sistema do outro sair do ar, vai prejudicar os participantes da promoção e você que é o proponente, a empresa que está propondo, não é a detentora do sistema. Imagina que sai do ar o sistema do Facebook e você está realizando no meio da realização da promoção. Então ele quer que quem esteja promovendo assuma a responsabilidade do sistema. O que é possível fazer na rede social, que a gente já vai falar? Concurso cultural, com toda certeza, porque qualquer ação que não precise ser autorizada, eu posso fazer na rede social. Hoje as promoções autorizadas eu posso divulgar na rede social, mas para ele poder estar participando, eu não posso exigir que ele tenha que estar entrando naquela página da rede social, porque o sistema não é, digamos assim, da minha posse, propriedade e responsabilidade, né? Então, promoção autorizada em rede social pode, para divulgar, né? E o desenvolvimento de concursos culturais nesse ambiente é tranquilo, tá? Então, só para a gente poder reforçar esse raciocínio. O que é o concurso cultural? O concurso cultural é um tipo de concurso, lógico, que o próprio nome diz, que promove cultura, desporto, artes ou lazer. É permitida a divulgação do patrocinador do concurso e de sua marca, mas não pode ser ostensivo. Uma coisa é a marquinha ali no cantinho, outra coisa é aquela situação de ficar colocando ostensivamente a marca. Se entende que o mais importante que está se promovendo ali são essas questões de cultura, desporto, artes e lazer. É vedada publicidade com objetivo puramente comercial. Então você pode assim divulgar que existe o concurso e nesse material de divulgação está lá a marca de quem é que está promovendo o concurso, mas há essas restrições de ficar fazendo algo puramente comercial. Quem pode realizar? Pessoas jurídicas, como a gente já falou, atividades comerciais, industriais, compra e venda de bens imóveis, instituição financeira, instituição de ensino, órgãos públicos, empresas prestadoras de serviço. Então é bem amplo aí quem pode realizar concurso cultural. A legislação para concurso cultural, ela não existe propriamente, porque é algo que está fora do que é a legislação da promoção para distribuição gratuita de prêmios. Então, você faz a leitura ao contrário. Você faz tudo para não encaixar na lei de 71, no decreto de 72 e na portaria, né, de 2008. Então, você vai ter a mesma base que é legal. Uma é, enquadrou, tem que autorizar. Não enquadrou, consegue ser concurso cultural ou outra modalidade do tipo, como a gente falou, plano de fidelização de clientela, como é você criar um cartão fidelidade, tá? Ou aquela ação de incentivo interno, marketing de incentivo. Como fazer? Não depende de autorização. Então você continua como recomendação de melhor prática, sendo legal escrever o briefing, fazer um parecer técnico e jurídico para validar que aquilo não precisa de autorização, para não ter uma surpresa lá na frente. Escrever o regulamento, sempre tem que ter regulamento, né? Até porque o regulamento estabelece os limites de responsabilidade das partes, qual vai ser a regra de apuração, como você vai desclassificar alguém cometendo algum tipo de fraude, quais são esses tipos de fraude, a realização da ação e a própria premiação. E aí vem uma questão interessante na parte de premiação, que você não tem as restrições que existem na premiação das promoções para distribuição gratuita de prêmios, como a gente colocou. Então posso sim ter um concurso cultural que dê dinheiro, né? Isso daí acaba não sendo uma restrição, como nós observamos. Moldura legal. Não tem qualquer modalidade de sorte ou pagamento por parte do participante. Quando a gente fala pagamento, é que quando você diz que o participante tem que consumir o produto e pegar o código de barras ou algo assim, é como se fosse um pagamento, é um pedágio. Eu cobro dele consumir o produto para daí ele poder participar. É por isso que muitas empresas de internet não conseguem fazer concurso cultural quando ela diz ou ela exige que você tem que estar o quê? Acessando a internet e entrando na página dela. Porque é como se você estivesse consumindo o serviço dela como requisito. Então acaba que a grande maioria delas acaba precisando ter autorização por se entender que exigiu o consumo do produto. É desvinculado, desvinculação dos participantes à aquisição, né, de qualquer bem,
qualquer direito ou serviço. E o critério de aferição do vencedor não pode ser menção à marca. Então, aquilo que a gente faz no assemelhado a concurso ou no concurso normal autorizado, que a pessoa tem que dizer qual é a marca que faz isso, no concurso cultural, não. Eu não posso vincular a nome de marca. Inclusive, tem ações por aí no mercado que a pessoa diz, vamos dar um novo nome da empresa, tá? Concurso cultural. E não é verdade. Porque na hora que você fica vinculando a uma marca, né, de quem está promovendo o que vai ser inventado, acaba descaracterizando concurso cultural. Então, o critério de aferição do vencedor não pode ser uma menção à marca ou conteúdo a ela elogioso, mas sim um mérito. Então, mérito por uma pontuação, né? Primeiro, o vencedor do jogo tal, aí tá promovendo esporte, cultura, escrever uma poesia, fazer uma música, aí você vai ver o que seria o mais legal em termos de mecânica, né? Fora isso, né, os dados cadastrais dos participantes são mínimos. É só o necessário para a identificação da pessoa. Esse negócio de você promover concurso cultural e fazer 25 perguntas para a pessoa preencher no cadastro, para você saber mais sobre ela. Então, ela vai participar de um concurso cultural, você pergunta se ela tem geladeira em casa, quantos filhos ela tem, né, condição social, nada disso pode constar. E, como a gente disse, eu não vou ter que autorizar. Mas se houver uma denúncia de alguém, o órgão regulador vai fiscalizar e olhar, você está em desconformidade e aí você teria que ter tido uma promoção autorizada, logo vai aplicar a multa e a penalidade dos 2 anos. Então é super importante ser bem detalhista ao fazer um concurso cultural para evitar esse tipo de dor de cabeça. Vedação à divulgação ostensiva, né, da imagem da empresa, como a gente falou, que ocorre em sorteio, concurso e vale-brinde e os assemelhados dos mesmos, né? Rede social.